O estudo de hoje tem como título A Estrela da Manhã da Reforma. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é aquela que aparece no alvorecer, antes do sol nascer, que anuncia amanhã, anuncia um novo dia. Qual é a estrela da manhã da Reforma? Qual foi essa estrela ou qual foram os personagens que mostraram que ia raiar o dia, que a verdade ia aparecer? Como é que podemos, irmãos, nos libertar dos ensinos e das tradições da igreja cristã? Como os nossos irmãos da Idade Média podiam se libertar dos ensinos e das tradições, das apostasias da igreja romana, da igreja católica romana? Eles aprendiam na igreja aquelas normas, aquelas doutrinas, e como vimos, eram doutrinas vãs, preceitos de homens. Tem um verso do Senhor Jesus que está em João 8,32, diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para se libertar daquela igreja mentirosa, daquela falsa igreja, que se colocava como a igreja de Deus aqui na terra, como a igreja cristã na terra, era preciso conhecer a verdade. Como conhecer a verdade? Conhecer a verdade através da Bíblia Sagrada. Veja alguns textos que a nossa lição apresenta, textos bíblicos que a nossa lição apresenta sobre como conhecer a verdade. Salmo 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eles alegram o coração, eles permanecem para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Admoesta o servo, em guardar os testemunhos do Senhor há uma grande recompensa. Os testemunhos, onde estão os testemunhos? Os testemunhos estão registrados nas Sagradas Escrituras. Veja esse verso que bonito, Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. O que quer dizer esse puríssima? Esse puríssima quer dizer que ela é plenamente comprovada. A palavra do Senhor se cumpre sempre, ela é pura, não há falsidade nela, ela é verdadeira. Mas ainda vamos ver o texto de Jeremias. Esse também é um texto muito conhecido e muito bonito, que ilustra muito bem o que é conhecer a palavra de Deus. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Eu prestei atenção em cada palavra. E em prestando atenção em cada palavra, isso motivou alegria, motivou felicidade. Interessante, irmãos, esse texto de Jeremias mostra o apetite de comer a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Isso foi o que aconteceu com Wycliffe. Wycliffe começou a estudar a Bíblia, ele era já um sacerdote católico, mas ele sentia o desejo de fazer com que a Bíblia fosse distribuída ao povo, no idioma do povo, em inglês. Ainda que muitos eram analfabetos, mas eram totalmente analfabetos em latim. Por isso, Wycliffe queria traduzir a Bíblia. Vamos ver o texto da nossa lição. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram elas que fizeram ele ser o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo consegue fazer. Ele dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo, e de princípios mais nobres dos que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Imaginem, irmãos, se os pensadores desse mundo pautassem as suas ideias, a sua filosofia na Bíblia Sagrada.
na integralidade da Bíblia Sagrada. Como seria diferente o nosso mundo. Veja o apóstolo Paulo aconselhando o seu jovem pastor Timóteo sobre a Bíblia. Segundo Timóteo 2, 1-3. Fortifica-te na graça de Cristo, transmite a mensagem para que outros também possam instruir. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Veja, transmite a palavra. Como é que nós podemos transmitir melhor a palavra? Transmitindo segundo o entendimento, segundo o idioma daquela pessoa a quem a gente está transmitindo a palavra. Veja ainda um texto da nossa lição. Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava seu coração. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês por duas razões. A palavra o transformou e o amor de Cristo motivou a compartilhar o que aprendeu. Antes de Wycliffe, havia muito pouco da Bíblia em inglês. O reformador morreu antes que Roma chegasse até ele, mas o papado desenterrou seus restos mortais, queimou-os e jogou-os nas suas cinzas no rio Swift. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, a Bíblia, a água da vida, se espalhou por toda a parte como resultado da sua obra. Dessa forma, Deus o usou, a estrela da manhã da reforma. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, fez com que, no século XV, as pessoas conhecessem a Bíblia no seu idioma próprio, e dessa forma, conhecessem a verdade e desmascarassem as mentiras que eram colocadas pela igreja oficial. Wycliffe morreu em 1384, no final do século XIV. Ele, em 1415, foi declarado herege. Veja, depois de morto, 30 anos depois de morto, praticamente 30 anos depois de morto, seus escritos foram queimados. E em 1427, seu corpo foi exumado e queimado, e as cinzas foram jogadas. Esse é o ódio, irmãos, que Satanás tem daqueles que propagam a verdade. Uma exumação, uma declaração de heresia, de herético, uma excomunhão póstuma. Mas o diabo, através do papado agora, queria fazer isso, mostrar a sua indignação contra aquele que tinha procurado traduzir a palavra de Deus, para que as pessoas pudessem se contrapor, olhando a palavra de Deus, se contrapor às doutrinas e aos preceitos dos homens que eram pregados pela igreja oficial. A estrela da manhã da reforma. Nós devemos, irmãos, reverenciar pessoas como essa, seres humanos como esses, que colocaram sua vida em risco. Muitos morreram para propagar a verdade conforme ela está nas Sagradas Escrituras. Que nós tenhamos o prazer de, ao ver as nossas Bíblias hoje, nos mais diversos idiomas, nas mais diversas versões, saber que isso só se dá porque pessoas se empenham e se empenharam e continuam se empenhando em divulgar a palavra de Deus.